sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. E, como sempre, eu já começo agradecendo os nossos patrocinadores. Então, Criarte VIP, o nosso muito obrigado pela caneca do Não Pode Vacilar. E a gente tem 2 canecas, né? Daqui a pouco a gente tá ali, ó, nas plataformas vendendo a nossa caneca também. A gente tem a caneca do Não Pode Vacilar e do Como Não Vacilar. Então, muito obrigada, Criarte VIP, por mais uma caneca aqui pra gente, sempre presenteando o nosso convidado de hoje, que vocês saberão já quem é, mas antes eu também quero falar do nosso outro patrocinador, que é a Pizzaria Pisato. Thalita, toda aquela filharada linda, aquelas 2 meninas que ela tem, o marido, uma grande família que tem os mesmos propósitos que os nossos, então fazem parte desse nosso projeto, nosso muito obrigada. E se você ainda não comeu na melhor pizzaria da Zona Norte, não perca Pisato. Eu nem gosto muito de falar isso, viu, Ká? Mas a Pisato merece. Além de ter uma pizza maravilhosa, tem um espaço kids para as crianças, um espaço seguro para os jovens também. Então, se você ainda não conhece, está perdendo, corre lá, Zona Norte, Pizzaria Pisato. E cá, hoje a gente tem uma convidada, a Carol tá arrasando nos convites ultimamente, gente. Olha, se tem uma menina que faz network, é essa daqui. Carol, conta pra gente, então, quem você convidou hoje pro nosso Não Pode Vacilar. A gente sempre fala que a gente quer trazer pessoas reais aqui pra vocês, né, Si? Sim. E hoje a gente trouxe uma pessoa que eu conheci através do meu marido, porque eles trabalham juntos. Ela é bancária, e aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver uma pessoa que é bancária estando aí no Não Pode Vacilar? Calma, gente, ela é mãe de uma criança? Não, uma criança é muito pouco pra ela, né, Si? 2 crianças? Não, também, gente. Ela é mãe de 3 crianças, mas aí você vai me falar, tá bom, e daí? 3 crianças, mas as 3 nasceram juntas. Ela é mãe de trigêmeos, Si. Acho que é a primeira vez que eu converso tão perto de uma mãe que tá aqui viva, De de trigêmeos. trigêmeos. E olha, não é demais, aí ela tá ali super controlada. Exatamente. Gente, Tudo bem, Lu? Tudo bem, meninas? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Sou mãe de trigêmeos, mãe de uma galera, né? Como eu falo, eu tenho um time em casa. No final, todo mundo sobreviveu. Acho que todo mundo tem sobrevivido. É uma maratona, mas é super gostoso também. A gente vai falar um pouco aí dessa maternidade tão diferente. Que bacana. exatamente. Uma maternidade que foi planejada? Trigêmeos. Não. Ixi, então conta pra gente um pouquinho. Surpresa total. Na verdade, eu tava tentando engravidar já fazia mais de um ano. E aí, meu esposo fez todos os exames. Tava tudo certo com ele. Eu também fazia os meus acompanhamentos. E aí, depois de um ano que eu usava o DIU, né? Tinha tirado o DIU. E aí, eu descobri que tinha síndrome de ovário policístico. E já achei que eu não ia engravidar. Comecei a fazer o tratamento. Com 2 meses de tratamento para síndrome de ovário policístico, eu descobri que estava grávida. Fui fazer o primeiro ultrassom e achando... A minha única preocupação era que não tivesse um bebê lá, porque a gente sabe que às vezes acontece, o saco gestacional tá vazio. Então, não passava pela minha cabeça ter mais de um. A minha preocupação era não ter nenhum. Quando cheguei para fazer o ultrassom, a médica falou, olha, tem um bebê, essa é a vesícula e tal. Ela passou pro lado e falou, nossa, são 2. Quando ela passou um pouquinho mais pro lado, eu falei, não é possível, ela tá espelhando, porque ela, olha, na verdade tem 3. Depois disso, gente, acho que deu teto preto, assim. Não ouviu mais nada, né? Não lembro de nada, eu só lembro dela falando assim, espera lá fora, porque eu vou imprimir agora o resultado, porque senão nem a sua médica vai acreditar. E aí, assim, de verdade, eu lembro de poucas coisas desse dia. Eu falo que eu fiquei, assim, uns 3 dias, parecia que eu tava andando nas nuvens até de verdade, assim, a ficha cair. Acho que tinham 3 crianças aqui dentro dessa barriga. Nossa, Meu gente, Deus. eu nem imagino. Com um Que eu já surpresa fiquei... boa, né? Não, eu acho que tem muitas amigas minhas, e eu mesma, eu tenho tios gêmeos. E todo mundo fala, ai, deve ser tão lindo ter gêmeos, mas depois que você tem um, você fala, poxa, ainda bem que eu tive um só de uma vez, né? Muita gente me fala isso, né? Fala assim, nossa, eu fico pensando que, eu sempre falo, vem gêmeos, porque aí já, né, mata de uma vez, Cria né? tudo Cria junto. junto. Só que quando vem um, eu falo, meu Deus, como que eu aguentaria 2 ou mais, né?
O meu sonho era ser mãe de gêmeos. Aí depois, hoje eu falo, nossa, será que eu daria conta de ser mãe de gêmeos? Acho que você se adapta ali, né, nas situações, Você né? vai se adaptando. Eu acho engraçado, assim, que, por exemplo, hoje eles estudam em horários diferentes. Quando tem um a menos, já parece, assim, que sobra um tempão, assim, no dia que a gente fica ocioso, né? A gente teve agora, a gente ficou um tempo longe, depois eu falo um pouco mais disso, foi o Miguel que passou por uma cirurgia e a gente acabou ficando um tempo junto, eu fiquei com as duas meninas. Gente, É outra parecia que o coisa. dia, assim, sobrava tempo eu tava ociosa. De repente, porque você se adapta realmente à correria da rotina com os três ali. E a gente sempre brinca, né? Que faz tudo no atacado, parece linha de produção. Banho, 3 banhos, já coloca na fila, né? 3 banhos. Sim. Na época das mamadeiras também, a gente já fazia ali meio que parecia mesmo uma fábrica trabalhando todo mundo ali junto. E aí, quando você tá sem um, parece que já muda a sua rotina totalmente. Você sabe que ultimamente eu venho me policiando porque a gente fala assim: ah, e quem são? Ah, são os trigêmeos. Ah, quem são? São os gêmeos. Né? E eles têm nome, então conta pra gente, quem são Exato, eu sou a mãe esses dos 3 trigêmeos. irmãos? Não é? Você é a mãe dos Eu sou a mãe trigêmeos, dos Lu, mas quem trigêmeos. são eles? São 2 meninas e um menino, então a Alice, o Miguel e a Bia. E hoje eles têm quantos anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E, ô Lu, você falou que você não esperava ser mãe de trigêmeos. E como que foi a sua gravidez? Foi tranquila? Você passou por alguma coisa? O Só ini- gente. E aqui a gente coloca na tela lá a família, se quiser. Ah, mas eu vou esperar só ela falar do... Ah, então tá bom. Essa Beleza. aqui, ó, porque aí ela vai falar da Da maternidade. maternidade, aí entra a foto Tá dela. bom? Fechou. Beleza. Tá. bom. Não, faz bem, Dan, isso aí. É, A minha gestação, o início, eu realmente enjoei por 3. Era um enjoo assim absurdo. Perdi peso no começo, porque eu tinha bastante enjoo. Não tive que fazer repouso no início nem nada. Só que com 6 meses de gestação eu tive o sangramento e entrei em trabalho de parto. Então, eu fiquei 9 dias internada. Depois de 9 dias, eu sempre brinco. Eu falo que a Alice não quis esperar, acho que estava muito apertado para ela. E aí, eu entrei em trabalho de parto mesmo. Tive a Alice de parto normal, o Miguel e a Bia de cesárea. Então, não deu para esperar, gente. Eles nasceram com 26 semanas e 2 dias e cada um com 700 gramas. Nossa. Então, o início da gravidez, ok, não teve nenhuma intercorrência, foi tudo tranquilo, eu fazia as minhas coisas normalmente. Só que no final, acho que pelo peso, né, eles já Tá. estavam, né, quase com o peso de um bebê. E aí, acabou que eu entrei em trabalho de parto, não cheguei até o final da gravidez. E foram 3 meses de UTI nela, praticamente. São experiências que marcam, né? A gente já Sim. fala mais pra frente sobre isso, mas acho que vale a gente aproveitar agora. Eu conheço algumas amigas que os filhos precisaram ficar na UTI. Eu tive uma experiência, Lu, quando os meus 2 filhos nasceram, ao invés de sair o colostro, saía sangue da minha mama. E aquilo pra mim foi um choque no começo, né? Você fala, meu Deus, aquela loucura, daí a gente quer amamentar, eu quero amamentar. Essa daí também passou por isso. E eu tive que eu fiquei uns 2 dias na UTI fazendo a ordenha. E aquilo pra mim já me criou tantas marcas. A Conta um UTI pouquinho pra gente. neonatal não é fácil, gente. E ainda mais com 3. Eu falo, gente, porque até outras mães, a gente tem contato até hoje, tem um grupo de mães da UTI ainda, daquela época, né? Porque realmente a gente acabou ficando muito tempo. E a gente sempre fala que um pai e uma mãe de UTI parece que sai dali preparado para tudo. Quando eu lembro, assim, as crianças ficaram entubadas, o Miguel e a Alice, 21 dias e a Bia, 15 dias. Então, é o período mais crítico, né? Que aí você vê as apneias acontecendo, e aí é tudo apitando, e aí você fala, você ainda não conhece muito bem, acha que qualquer apito te assusta, né? E o médico vem e fala assim, hoje esse tá bem, esse piorou, e o outro continua na mesma. Amanhã, quem tava bem deu uma piorada, a questão da alimentação, a aceitação da alimentação, a aceitação do leite. Aí vem a questão de você ter, mesmo quando, porque tem um período que eles ainda não recebem o leite materno, né?
Mas você tem que ir no lactário do hospital e ordenhar de 3 em 3 horas. Eu falo que a prematuridade, a UTI te tira até isso, né? Você, durante um tempo, tira e depois, que nem eu só consegui amamentar as crianças quando eles completaram 37, o que seria, né, 37 semanas, ou 34 semanas de gestação. Então, aí vai uma fono, eles começam a fazer os movimentos de sucção. A primeira vez que você pega o seu filho no colo, porque você não pega o seu filho no colo também, é só o contato ali, enfiando realmente as mãos dentro da UTI, que já faz muito bem para a criança, né, para o bebê ter esse contato e você conversar, cantar, mas o seu contato ali é só de colocar a mãozinha, de pegar a mãozinha, ele segura o seu dedo, mas a UTI é um teste de paciência, principalmente, porque também é um privilégio você ver o seu filho sendo gestado fora da sua barriga, mas é o tempo. Não tem, eu acho que todo mundo me pergunta uma palavra que define o tempo, define a UTI neonatal. Se você não souber que você tem que esperar o tempo de cada coisa, é o tempo de amadurecer o pulmão, é o tempo dele começar a sugar para você amamentar. É o tempo de ele aceitar, do organismo dele saber que tem que aceitar o leite e eles não rejeitam mais. Tudo ali é tempo. Tudo é o tempo que ele fica no oxigênio, tempo, porque, né, eles começaram intubados, depois vai para um outro suporte respiratório que é o CPAP, por último vai para o catéter de alto fluxo. E ali, quando o pulmão amadurece, parece que é um milagre, gente. Todo mundo me falava assim, com 34 semanas você vai ver que muda. De 30 para 34 semanas. E eu lembro como se fosse hoje, a pediatra que cuidava deles da UTI, falou, saiu de férias, e ela voltou, conversou com eles e falou assim, gente, tá na hora, vamos começar a diminuir. E ela começou a diminuir o oxigênio e parece assim que é uma virada, realmente, o pulmão deles, de uma hora para outra, começa a amadurecer e vai diminuindo, daqui a pouco eles estão em ar ambiente, e aí, né, nesse caminho tira a cafeína, porque eles ficam um tempo com cafeína, tem toda uma medicação que eles vão tirando, desmamando aos poucos também, e quando chega realmente no tempo que o pulmão tem que amadurecer, parece um milagre, assim, eles respiram sozinhos. Nossa, que E a linda. gente tem tantas expectativas, não é, Lu? A gente fala muito sobre isso. As mães criam essas expectativas. A gente cria expectativa como vai ser o parto, se eu vou conseguir amamentar, se vai ter que ficar na UTI, se não vai. Eu acho que independente, né, de ser 1, 2, 3, acho que a preocupação e as expectativas sempre acontecem. E como que essa vivência inicial transformou a sua visão de maternidade? Primeiro foi o susto, né? Porque assim, gente, eu lembro que eu falava, quem cuida de 3 crianças? A escola, e olha lá, né? Porque eu sempre falava assim, mesmo tem eu e meu esposo, sempre vai sobrar alguém nessa conta, né? Eu falei assim, aí tem minha mãe é um anjo nas nossas vidas, muito presente. Falei, mas ou a gente vai estar ali de igual para igual, certinho, ou vai sempre estar sobrando alguém. Eu falei, é impossível, é humanamente impossível dar conta. E aí depois eu descobri que a gente não dá conta, né? Essa é a primeira, porque você quer dar conta de tudo, né? Acho que é a romantização mesmo que a gente vê aí da maternidade. Você fala, não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que dar conta de tudo, ainda estar bela, com os meus cabelos penteados e a minha unha feita, e a casa toda arrumada. Então, acho que muda essa coisa do querer ser perfeito, né? Que a gente primeiro, não, porque você é a mãe perfeita, porque eu vou amamentar. Isso, por exemplo, para mim, eu amamentei, sei lá, 1 mês e meio na UTI, né? Um tempo eles tomaram leite pela sonda, depois quando eu comecei a amamentar, logo o meu leite secou. Então, já é uma expectativa que, né, você fala assim... Frustra. Exatamente. O parto, porque tem muita, né, questão do parto normal, que eu não esperava que fosse acontecer. Aconteceu que foi um parto normal aí no meio do caminho. Então, depois disso, eu acho que essa coisa da expectativa, do que eu sempre, na vida, fui uma pessoa muito planejada, né? Não, porque no tempo eu vou estudar, eu vou casar, eu vou estudar, depois eu vou casar, e com 5 anos de casado eu vou ter filhos, e tudo isso, assim, em 6 meses foi ladeira abaixo, né? Porque essa coisa do ser planejado para mim mudou. Tudo virou muito imprevisível. Eu sabia que poderia ter um parto prematuro, mas eu não tinha noção do que viria pela frente, né? Então, acho que essa coisa de ser paciente, todo mundo fala, nossa, é tão calma. Eu falo, gente, hoje
eu aprendi que não adianta eu sofrer por aquilo que não tem jeito. Que tá fora do seu controle. Né? Exatamente. Eu não tenho controle de tudo e tá tudo bem também. Não, se eu não ter o controle como eu tinha antes, tá tudo certo, a gente vai improvisando, a gente vai levando, né? Eu acho que isso, para mim, foi o maior impacto, essa coisa do não conseguir planejar tudo sempre. Eu sofria muito, e a gente tem uma rotina, obviamente, porque não tem como não ter, senão não dá certo, mas eu acho que isso me mudou. Como ser humano, a gente olha que todo mundo é filho, né? Você fala, acho que o olhar de carinho para as pessoas muda, né? Às vezes a gente, quando vê algumas situações, a gente sempre pensa, né, na história que tem por trás daquele ser humano, isso muda. Você não consegue olhar só uma atitude, de repente, ruim naquele momento. Você pensa no todo, né? Sei lá, tudo que aquela pessoa carrega, tudo que ela já viveu, para que de repente ela tenha chegado naquele momento e ter de repente uma atitude que não é muito legal. Então, acho que o olhar para o outro mudou. E a questão do tudo planejado sempre, que agora... Hoje a gente até consegue ter mais essa questão do planejamento. Mas a gravidez foi tudo de inesperado. Nossa, o meu também Lu, foi você pode assim, me viu, passar um Lu? pouquinho dessa sua calma? Faz esse favor. Obrigada! Ô, Lu, e é interessante você falar isso sobre calma, né? E você não controlar o tempo, porque eu com o Joaquim foi a mesma coisa. Eu almejava, acho que tanto a internet, a gente fala muito disso, né? Do poder que a internet tem sobre as pessoas. E eu via todo mundo tendo parto normal e saindo bela, e eu falei, eu também vou conseguir. E aí, quando eu não consegui, porque o meu foi um parto cesárea de emergência, né? Uhum. Nossa, eu fiquei na UTI e o Joaquim foi pro berçário. E eu lembro que o Rodrigo veio, nossa, eu era assim, eu não queria nem olhar pra ninguém. Sabe quando você, tipo, você tá se cobrando por uma coisa que você não tem que se cobrar, porque tá tudo bem. O Rodrigo falava bastante isso. Acho que isso, os pais, né, os companheiros que estão ali do lado, que eles te fortalecem em Sim. muitos sentidos, assim, porque senão acho que a mulher não aguenta sozinha mesmo, né? E ele falava, o Joaquim tá com saúde, isso que é importante, sabe? E até você, ali naquela situação, se ver como mãe, demora, né? Porque você não conhece, não consegue se reconhecer. Então, acho que trazer isso para as Sim. pessoas é fundamental mesmo. Exato. Eu acho que a sensação de impotência, a frustração, vem tanta coisa junto. Também. Nesses meses de UTI, eu via tanta mãe no lactário. Aí, por exemplo, chega aquela mãe que humilha, né? Eu falo, tem umas que humilham, que enche 3 mamadeiras de leite, você aí sofrendo para encher uma mamadeira. Eu falo, gente, eu tenho 3 e eu não consigo encher uma mamadeira. E aí, depois você vai aceitando que, gente, é natural e tudo bem. Se não tiver leite, tem a fórmula. Óbvio que a gente gostaria de amamentar. Então, acho que aceitar que essas coisas também são normais e podem acontecer faz parte, Sim. né? E pouco se fala disso, É. né? Porque todo mundo quer ter o parto normal. Pra postar na natural. internet. Exatamente. Todo não mundo tive quer isso, amamentar. Eu sou da outra geração. A internet... Eu sou de uma geração... Não vamos falar a sua idade, Eu sou da Chico. geração X. Hoje eu Você é recebi uma nova. tabela de várias gerações e falei, gente, cadê eu? Eu estou lá em cima. Porque eu acho que é um impacto mesmo das redes sociais hoje. Sim. Eu não tive isso. Desde o momento eu falei, eu quero cesárea. Porque eu tenho esse negócio de controle. Então eu queria saber a hora que ia nascer, como que eu ia organizar, quem ia, quem não ia assistir. Eu queria ter o Na controle minha cabeça já de ia ser tudo. cesárea também, então eu tava ok com isso. Falei, gente, não tem outra opção pra mim. Né? Você E falou aí- que a Alice nasceu de E parto aí normal. a Alice Que é? nasceu de Mas parto normal. foi por alguma Ela tava situação? já encaixada. Tá. Eu tava, assim, a médica no elevador. Gente, foi uma loucura esse parto. Eu comecei a sentir dor e tal. E aí eu falei pra médica, eu não sou uma pessoa muito sensível à dor, mas eu tô sentindo uma dor, assim, insuportável. Meu esposo Sérgio estava comigo no quarto e quando vinha a dor, assim, eu apertava a perna dele. Eu falei assim, gente, agora. não tá normal. Aí a médica veio e falou assim, eles estão nascendo. Nossa, gente. E assim, eu nunca esqueço. Eu olhei pro relógio, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pro relógio. 11h35 da noite. A controladora, né? Peraí, dá pra virar. E aí minha preocupação era essa. Alguém nascer depois da meia-noite. Ai, eu sentia Exatamente. Olha como a gente tem umas Olha coisas, só. Lu. Aí ela falou assim, tá nascendo. E aí eu lembro que foi uma coisa assim, de trás da maca, e ela falava no elevador.
não faz força quando vira a contração, porque senão ela vai nascer aqui. Nossa. Então, a Alice estava realmente já nascendo. Ah, tá. E acho que no final das contas, isso salvou a vida da Alice, porque se tivesse feito uma cesárea, teria que puxar a Alice de volta e eu não sei se ela ia conseguir existir, porque demoraria. Entendi. Então, acabou que, além de ser, acho que a decisão mais acertada, porque ela estava realmente encaixada, foi o que salvou a vida dos três, né? Porque quando mais demora, né, os outros entram em sofrimento também. Então, a Alice já estava ali na cara do gol e foi muito rápido, assim, eles me deram anestesia, eu sentei, a Alice nasceu. Deitei Nossa. na maca, a Alice nasceu. Aí os outros dois foi por cesárea, E aí então. os outros dois por cesárea. E aí que vem, a Alice nasceu às 11h53, o Miguel 11h57, eu falei, meu Deus, a Bia vai nascer no outro dia. Não é possível que essa menina já vai me afrontando. Nasceu 11h59. Nossa, você tá que doida. sorte. Ela falou 11h59, eu falei assim, Nossa. 11h59. Tudo muito rápido, Vamos- né? Muito rápido. Eu vou colocar a foto deles, então, Caramba. Sim, pra gente conhecer. Ah, vamos lá. Ah, esse é Oh, galera. meu Deus. Olha esse time, Que legal. Tá galera. segurando o carrinho é a Alice, a Bia de óculos rosa e o Miguelzinho. Poxa vida. Meninas vaidosas. Muito vaidosa. Ah, e me conta, como que foi esse diagnóstico do Miguel? O diagnóstico do Miguel a gente recebeu na maternidade ainda. O Miguel fazia muita apneia. Então, a falta de oxigenação causou aí algumas lesões cerebrais. E né, eles sempre fazem o acompanhamento, ultrassom, para ver se tem alguma hemorragia cerebral. E aí, já na maternidade, eles identificaram as lesões cerebrais do Miguel. E aí, na maternidade, né, quando se eles são ainda novinhos, eles não dão um diagnóstico de paralisia cerebral. Eles ainda falam que tem uma leucomalácia periventricular. E aí a gente vai acompanhando para ver, porque de repente pode ser que não tenha sequelas graves. Pode ser que tenha algumas sequelas, ou às vezes nada, e sequelas mais graves. Então, no caso do Miguel, a gente continua acompanhando. Eles foram para casa, quando o Miguel, eles estavam com 6 meses mais ou menos, a gente fez uma ressonância, e aí a gente viu que tinha uma lesão importante cerebral, que tinha um comprometimento motor e não cognitivo. Tá. Então, o comprometimento que o Miguel tem é motor. Ele tem, a gente chama de espasticidade, que é uma rigidez muscular bem acentuada. Então, ali é pós-cirúrgico. O Miguel fez uma cirurgia recentemente para espasticidade. Então, você vê que ele dobra as perninhas. Antigamente, o Miguel não dobrava as perninhas, ficava sempre esticado. Então, ele fez essa cirurgia agora em julho. E o resultado foi instantâneo. Nossa, Ele saiu da super mesa de bem, né? cirurgia, Olha lá, já. Já sentando, cruzando as perninhas. Anestesiado já dava pra ver a diferença. A cirurgia, assim, o Rodrigo me contou, né? Porque ele Aham. conhece a Lu. E aí a gente queria trazer também o seu depoimento sobre a presença do pai, né? Porque a gente fala, a gente se sobrecarrega às vezes. Exato. E aí o Rodrigo me falou que seu marido, é Sérgio, é isso? Sérgio. Seu marido foi com o Miguel antes, na frente, Exato. e você ficou com as meninas. Eu fui Conta com as pra gente meninas. como é que foi, então. Então, o Miguel sempre teve essa questão da espasticidade, e isso limita nas terapias, né? Aí ele fez uma cirurgia de alongamento de tendão, com 3 meses, é tão forte a espasticidade dele que voltou. A cirurgia foi aqui em São Paulo. E quando a gente voltou no ortopedista, ele falou assim, a gente precisa fazer o quadril, porque tá subluxado. E aí, o Sérgio falou assim, eu sigo um médico no Instagram, e aí o Sérgio falou assim, tá, e se a gente vê aquele médico que você falou no Instagram? Antes de partir para uma cirurgia de quadril. Por quê? Eu posso fazer a cirurgia de quadril e daqui a pouco, como ele tem ainda a espasticidade, sair do lugar, luxar de novo, eu precisar de uma nova cirurgia. Então, a gente precisava dar um jeito na espasticidade. Só que esse médico é de Teresina. Então, ele atende de vez em quando aqui em São Paulo. E na hora que a gente estava voltando do ortopedista com o Miguel, eu entrei na internet. O médico ia estar em 2 semanas em São Paulo. Nossa. E aí eu liguei, marquei a consulta. E aí ele falou, olha, é um caso de cirurgia. A gente já sabia, né, que era um caso para cirurgia. E aí ele falou, a cirurgia vocês podem fazer aqui em São Paulo. Só que depois tem um intensivo, né, de fisioterapia pós-operatório, que eu só recomendo uma clínica em São Paulo. E aí a gente mora em Mogi das Cruzes. Era inviável, por conta de custos, fazer a cirurgia aqui. Fomos para Teresina. E tem as meninas, né, que vem. Tem as meninas e tem o Miguel.
Então, na hora, o Sérgio falou assim, eu vou com ele pra Teresina. E teria que ficar 45 dias em Teresina. Não era só o fazer a cirurgia e voltar. Então, o Miguel falou, eu vou, o Sérgio falou, eu vou com o Miguel e eu fico os 45 dias. E aí eu, assim, o coração de mãe na mão, mas não tem o que fazer, né? Não tinha o que fazer. E aí o Sérgio foi com o Miguel, eu não estava no dia da cirurgia, eu consegui ir pra lá depois um final de semana pra passar com eles, porque eu não tava aguentando de saudade. Chorei horrores quando deixei os dois no hospital, no aeroporto. Mas deu tudo certo, ele teve uma recuperação super boa. O Sérgio ficou os 45 dias com ele, acompanhou em todas as terapias lá, todos os retornos no médico, e eu aqui com as meninas. Então, o Sérgio, eu sempre falo que o Sérgio é o melhor pai do mundo, o melhor esposo, o melhor companheiro. Eu vi o episódio que eu, né, tô falando do Danilo e do Adriano, e o Danilo falou que o meu pai é muito diferente da minha mãe. Eu sou muito diferente do Sérgio também. Mas nas condutas com as crianças, a gente é muito igual. Sim. E principalmente no que diz respeito ao Miguel, é isso que a gente precisa fazer. Então tá, a gente vai fazer. E ele sempre, eu falo, gente, é incrível como sempre o Sérgio tá apoiando. Assim, não dá nem pra falar que ele é um pai presente, acho que ainda não tem nome pro que o Sérgio é pra nossa família, né? Te amo. Eu já ia falar, não. Manda um recado pra esse Sérgio, gente. Ele é muito especial desde sempre, desde a gente ter as crianças, mas como esposo, pai, como companheiro, eu sempre falo, todo mundo fala assim, como você consegue, como você trabalha, eu só existo e eu só consigo ser quem eu sou porque eu tenho o Sérgio. E a minha mãe, que é que sempre tá com a gente também, mas o Sérgio, ele incentiva em tudo, na vida profissional, né? Eu trabalhei com o Rodrigo em outra empresa também, além da que a gente trabalha atualmente, e todas as vezes que eu tô pensando em trocar de trabalho, ele sempre incentivou, se eu tivesse o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, eu iria, eu não ficaria com medo. Então, ele me encoraja, ele é o meu suporte, ele cuida das crianças, ele tem, aí, além de tudo, quando ele foi para Teresina, ele tem uma loja, né, online, e eu fiquei com a loja e com as meninas. Então, eu fiquei com a dupla jornada. Eu terminava de trabalhar, aí cuidava das meninas, as meninas dormiam, e aí eu ia cuidar das coisas dele na loja. Então, a gente realmente tem uma parceria muito grande, que acho que vai além do amor, do casamento, dos filhos, é em tudo mesmo. Ele é, acho que a pessoa mais importante na minha vida. Ai, Que lição, né? Me né? arrepia. E é uma cumplicidade. Sim. E a gente fala, né? Que bonito. Não, deveriam todos ser assim. Tá vendo porque ela é Exato. calma? Exato. É por isso. Sérgio, Exatamente. Vamos, Sérgio, você topa fazer um curso? A gente vai vender Eu já horrores. falei pra ele, eu falei, gente, você deveria ir, sei lá, fazer umas lives pra falar de paternidade. Porque bacana, realmente- Mas a gente brinca, mas é Exato. importantíssimo. Olha o quanto isso é sério, gente. Impacta. Exato. Ó, lá em Teresina, quando eu fui, porque eu fiquei um final de semana e uma segunda-feira, porque eu queria ir na clínica, né, conhecer as fisioterapeutas e o pessoal com quem eu só falava por WhatsApp até então. E todo mundo falava pra mim assim, é a primeira vez que eu vejo um pai aqui sozinho. Olha, Julgamento gente, da sociedade é nisso, né? e assim, eu perco a conta de quantas pessoas, quando eu falei que o Miguel ia pra Teresina e que o Sérgio ia com ele, me perguntaram, mas ele vai dar conta? Exatamente. E eu sempre falo, melhor do que eu. Porque é uma verdade. Ele consegue, às vezes, melhor do que eu, dar conta de tudo. Ô, Lu, e você acha que o Sérgio, que a gente vai se constituindo como pai e mãe, né? Sim. Eu falo, nasce filhos e nasce um pai. Nasce nada, que a gente vai aprendendo a duras Exato. penas. Eu falo, se não é no amor, é na dor, né? Mas você acha que hoje ele seria este pai se você não tivesse dado espaço para ele ser? Não. Tem muita mãe que faz isso, né? Que acaba não deixando o pai participar. Às vezes até rola um ciúme meio da mãe com o filho. E realmente, não. Se eu fosse a centralizadora, não, isso aqui eu faço. Não, tem que ser exatamente do meu jeito. Não é porque ele faz diferente do meu jeito que tá errado. Né? Porque eu já vi, né, acompanho aí várias mães na internet, não, porque tem que ser assim, essa garrafa tem que ser aqui e essa caneca tem que ser aqui, se não for assim, tá errado. Ele vai dar banho diferente, ele vai pentear o cabelo diferente, ele finaliza muito bem, inclusive, o cabelo das meninas.
E seca tudo. Gente, é perfeito. E ele faz diferente de mim, mas não quer dizer que seja ruim ou que seja errado. Então, acho que aceitar isso na relação também faz parte. O outro precisa participar, eu preciso dar espaço para ele. Eu não posso também ficar corrigindo toda hora o que a pessoa vai fazer, porque desmotiva. Exato. É a mesma coisa com as crianças também, né? Às vezes a gente quer uma criança pronta, né? Que a criança com 5 anos, ela já Esteja seja preparada para a vida. 20 anos, Opa! decidida, já sabe que tem coordenação motora afinadíssima, não vai deixar nada cair, não vai derrubar nada. Então, assim, eu até uma vez, falando disso de derrubar, viajei com uma amiga, né? E aí o filho dela quebrou um copo. E ela ficou super mal porque ele quebrou o copo. Que a gente tava numa casa, né, que era alugada. Tal. E aí ela falou assim, ai meu Deus, eu vou ter que comprar outro copo e tal. E ficou super chateada. Não deu bronca nele nem nada, mas viu que ela ficou chateada porque ele quebrou o copo de uma casa que não era dela. E aí depois passou um tempo, ela quebrou um copo. Aí eu falei, tá vendo? Isso foi pra te mostrar que não é a criança, não é um problema uma criança quebrar um copo, porque um adulto também quebra. A gente faz as mesmas coisas que as crianças, só que a gente coloca, né, uma expectativa e exige das crianças de uma forma, às vezes, que eu falo, gente, é uma criança. Né? E a gente faz isso com todo mundo. Eu quero que o outro faça igual a mim, que o meu esposo faça exatamente igual a mim. Então, eu acho que aqui a gente não tem essa questão. Ele faz do jeito dele e ok pra mim. Ele ficou 45 dias com o Miguel. O Miguel comeu super bem. Ele lavou roupa, ele limpou a casa, ele fez tudo. Ele tava lá sozinho. Então, assim, por que não permitir que o pai participe mais da criação dos filhos, da tomada de decisão também, né? A gente decide tudo em conjunto. A gente não é só, o que o Sérgio fala, ou o Sérgio fala e de repente eu vou falar, não, eu vou desautorizar o Sérgio. Isso é bacana. Não, o papai falou o quê? Então, a gente vai fazer o que o papai falou, entendeu? E as decisões, né, maiores aí, que a gente tem, né, até mesmo por questão do Miguel, várias tomadas de decisão que são importantes e que impactam a família. Por exemplo, a gente teve há 2 anos uma mudança de cidade, que também foi por conta das terapias do Miguel, para a gente conseguir estar mais próximo da clínica e ele fazer algumas terapias que a gente gostaria de fazer. Então, é tudo muito conversado e tudo muito decidido junto. Então, acho que a gente tem uma parceria muito bacana. Nossa, e o exemplo para esse trio, né? Porque assim, ver os pais, além de serem parceiros ali como casal, são parceiros de comunidade, de vamos fazer isso Um junto. respeito, né, cara? Exatamente. Acho que essa é a palavra. Um respeito pelo outro, um respeito com o outro. Exato. É isso E que mesmo. só reverbera ali É. naquela família. Exato. Sim. Assim, eu acho incrível que às vezes eu vejo eles reproduzindo algumas coisas e eu falo assim, a gente fica toda boba, orgulhosa. É isso. E o a cuidado, gente conversou né? com isso, Exato. né? Sempre quando a gente conversa com os pais nos episódios, será que se eles não vivessem isso, eles teriam esse comportamento? É isso. Dificilmente, porque é o exemplo. Exato. Hoje a gente tem o hábito de terceirizar, né? A gente tem as nossas necessidades, a gente precisa trabalhar, colocar às vezes na escola muito cedo. Mas o essencial a gente ainda tem que ensinar em casa, né? O respeito, coisas que a gente tem deixado para a escola, né? É. E não tem que ser assim, né? Essas coisas, o amor, o respeito. Eu sempre vou nas reuniões deles e eu falo assim, a minha primeira pergunta, assim, eles são educados, tratam todo mundo aqui bem. As meninas têm eles têm 5 anos, então eu não fico muito nessa, tá atrasado, tá aprendendo. A minha questão mais agora é o relacionamento, é o respeito, é como eles se comportam, né, na convivência mesmo, em sociedade ali com os colegas. Eu sempre pergunto se eles respondem, se batem em algum colega, porque agora a gente tá moldando os seres humanos pro futuro, né? A gente sempre fala num mundo melhor aí, mas quem que eu tô colocando nesse mundo melhor? A gente traz bastante isso, da habilidade de vida que eu quero que meu filho alcance quando ele for adulto. Só que eu trabalho isso eu vou cavando, né, ali um Sim, terreno, né? Exatamente. E aí você falou pra gente do diagnóstico do Miguel. E você, como mãe, quando você recebeu esse diagnóstico, como foi pra você? Eu lembro exatamente como se fosse hoje que a gente conversou com o médico, e aí a gente saiu do hospital, o Sérgio falou assim, você jogou no Google o que é malária? Eu falei, não. Ele falou, não jogue. E aí era um dia, nós somos evangélicos, a gente foi pra igreja, e aí ele falou assim, eu falei, tô tão cansada, a gente achou que era um culto normal, e era um culto de festividade, eu falei, tô tão cansada, porque normalmente acaba muito tarde. Ele falou, não, vamos ficar, vai que Deus tem alguma coisa pra falar, e nisso a gente ficou e veio aquela paz no coração, e Deus falando, vai dar tudo certo. Gente, eu saí dali, e ok, vai dar tudo certo, e
tá dando certo até hoje. Eu lembro que aí, assim, eu não tive esse momento, e eu super compreendo que não é fácil, não é um diagnóstico fácil, mas a gente não teve esse momento do lamentar e eu tenho que aceitar e vai ser difícil. Eu não consigo explicar, né, o quão normal a gente levou. E aí eu lembro que eu até tenho um amigo que ele tem uma filha com deficiência também, e ela tem uma síndrome rara, e ele me perguntou, eu mandei uma mensagem pra ele, depois falei, Vavá, recebi o diagnóstico do Miguel, ele tem paralisia cerebral. Ele falou, Lu, e como você tá? Eu falei assim, eu tô bem. A minha preocupação é a minha reação quando alguém for preconceituoso com o Miguel. E aí ele falou assim pra mim, Lu, chega uma hora que isso não faz mais diferença, que você não tá nem aí pros outros. E foi tão rápido que chegou esse momento que, assim, a gente seguiu a vida e hoje o nosso ponto principal é o que é importante pro Miguel, o que vai fazer bem pro Miguel. E aí não importa, né? Se faz bem pro Miguel a gente frequentar um determinado lugar, ir num lugar e que é acessível para ele, a gente vai e a gente não se preocupa realmente com os outros. Então, eu não tive aquele período de sofrimento, de aceitação, nem eu nem o Sérgio. Foi tudo muito prático. Até as fisioterapeutas do Miguel falam, gente, se todos os pais fossem práticos como vocês, não tem, assim, a gente não tem o problema, o Miguel precisa usar órtese. Não tem vergonha que o Miguel use órtese, ou que ele precise de um andador, precise de um acessório de equipamento. Precisa, vai fazer bem para ele, vai evitar deformidades? Então, a gente vai providenciar e tudo bem, tá tudo certo. Então, o diagnóstico do Miguel pra gente foi tranquilo, assim, a gente sabe que o Miguel ao longo da vida vai ter algumas limitações, porque ele tem, né, uma deficiência, mas pra gente, a gente insere o Miguel em tudo que a gente faz. Por exemplo, e aí vem a parceria dele com as meninas, né? Teve uma exposição na escola das meninas, e sábado a gente tava com muitas coisas pra fazer, era aniversário do papai ainda, e aí eu falei assim, talvez não dê tempo de todo mundo, cada um vai fazer uma coisa, o papai vai para um lado com o Miguel e a mamãe vai na escola com vocês. Elas, não, o Miguel tem que conhecer a nossa escola, porque o Miguel nunca foi na nossa escola. Então a gente deu um jeito ali, todo mundo foi de manhã para a escola, depois todo mundo fez juntas outras coisas do dia. Então, assim, a gente insere o Miguel em tudo. Aí ele participou, tava tendo uma exposição de robótica na escola, ele montou lá com a gente. Então a gente insere o Miguel em tudo. Todo mundo conhece o Miguel na escola das meninas, nos lugares onde a gente vai, na igreja que a gente frequenta. Então não teve essa coisa do esconder, porque tem muita gente que fica mesmo com esse receio de como as pessoas vão receber a deficiência do meu filho. É mais comum do que a gente imagina. É triste, né? Não deveria ser assim. Mas realmente ainda tem muito preconceito, né? As pessoas não sabem como lidar, as pessoas não sabem como... já ouvi... ele é doentinho? Não, né? O Miguel não é doentinho. O Miguel tem uma saúde melhor do que a minha, inclusive. Mas acho que faz parte, né? A gente tem pessoas aí que aprenderam de outra forma e a gente vai ensinando. Mas eu acho importante que a gente não se esconda, que a gente ocupe o nosso lugar, que é de direito, que a gente aceite. Eu sei que cada um tem o seu tempo, eu sempre falo isso, eu super respeito, mas o aceitar o diagnóstico e começar a agir pelo seu filho, eu acho que é o mais importante pra gente. Sempre fala assim, eu tô perdendo tempo se eu não tomar uma atitude. Se eu não colocar o Miguel nas terapias, eu tô perdendo tempo ali dele de neuroplasticidade, onde ele vai conseguir se desenvolver melhor. Então, eu já conversei com profissionais que me falaram, eu tenho paciente com 11 anos que não faz o que o Miguel faz ainda. Por quê? Às vezes a demora para procurar o tratamento adequado, porque tem vergonha, às vezes. Então, é importante que a gente pare e pense que os nossos filhos têm direito a tratamento, né? Têm direito a ocupar espaço onde eles quiserem, né? Tanto os com deficiência como os que não têm deficiência também. Eu falo para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem, sempre eu falo isso para elas. Então, eu acho que é importante a gente não se esconder mais. E eu ainda vejo muita gente hoje se escondendo com vergonha. Porque meu filho é autista e às vezes ele chora, ele grita em público. Gente, as pessoas têm que aprender a conviver com o diferente. Sim. Lu, você falou de preconceito. E você já viveu algumas atitudes preconceituosas? E como que você lidou com isso ali na hora? As falas capacitistas sempre estão presentes. Ou ele tem um probleminha, qual é o problema dele? Ele é doentinho.
Então, isso é um problema, né? Normalmente eu tento ensinar, falar, olha, a gente não usa mais. Uma coisa, assim, que eu sempre, quando vejo alguém falando, eu falo, olha, toma cuidado com algumas falas do probleminha, do qual ele é doentinho, então eu sempre falo, essas coisas, a gente não usa mais, né, esses termos, a gente fala que é uma pessoa com deficiência e tá tudo bem, pra gente tá tudo bem você falar que o meu filho é uma pessoa com deficiência, porque é o que ele é, né, é mais ofensivo você falar pra mim, que ele tem um probleminha, do que você dizer que ele é uma criança com deficiência. Ou o olhar de pena é o que mais mata, gente. Isso eu sinto muito, assim. Em vários lugares que a gente vai, parece que assim, olha e fala assim, meu Deus, são 3 e ainda um com deficiência. Então, assim, o olhar de pena eu percebo várias vezes. E eu ainda brinco com meu esposo, falo assim, ó, nós somos uma família de pessoas negras. Aí tem o Miguel com deficiência. Eu falei, diversidade é o nome dessa família. Então, né, a gente já experimentou várias formas de preconceito, né? E que doem, gente. Não dá pra dizer que não. Às vezes você respira fundo e você fala assim, eu preciso respirar, porque, assim, não é possível que eu esteja vivendo, né? A gente tá em 2024 e eu tô vivendo esse tipo de situação com os meus filhos, com meu esposo, enfim. E às vezes, tem que tomar cuidado porque de repente você até se sente mesmo como você sente como se você não tivesse direito de estar ali, né? Pela forma como você é julgado e, né, as pessoas olham. Então, eu sempre, às vezes, respiro fundo. O olhar de pena ainda é uma coisa que me pega às vezes, mas eu acabo muito rápido, tipo, sabe? Deixa pra lá, e porque eu sei quem eu sou, eu sei quem os meus filhos são. É possível ser feliz, porque eu acho que é isso, as pessoas não associam a possibilidade de ser feliz e ter uma deficiência. Então, o Miguel é uma criança feliz, a gente consegue viver e ser uma família feliz, tendo o Miguel, que é uma criança com deficiência, e aproveitar muitas outras coisas que outras famílias também aproveitam. Famílias que não têm, né, a maternidade atípica, a paternidade atípica presente. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas aí que as pessoas acabam, né, tomando como verdade, que é um sofrimento, que é um fardo. Gente, não é. Não é. Eu acho que depois que você aceita, enfim, para quem, né, aí leva mais um tempo para aceitar, você vai ver que a vida é tão boa quanto. E aí eu acho que o fato de ter as meninas também, a gente não consegue ver diferença, né, delas pro Miguel. O Miguel tem as limitações dele, obviamente a gente não fecha os olhos para isso, mas a gente não consegue ver diferença. O Miguel é tão feliz quanto as meninas. E a gente é tão feliz com o Miguel quanto é com as meninas. Nossa, é muito bacana falar isso, né? Porque Eu tô assim, as pessoas ó, são tá vendo os curiosas. coraçõezinhos nos meus olhos? Que linda família. Obrigada. E as pessoas, eu sinto que elas às vezes são muito curiosas. Então, elas querem saber o que a pessoa Sim. tem e elas não sabem como elas vão chegar para falar isso. E elas falam qualquer coisa. E acaba mas ofendendo. Pergunta, gente, qual é o diagnóstico dele? E é super tranquilo, né? Pra gente, eu acho que pra mim, né, é bom falar. Tem gente que não gosta de falar. Pra mim, é ótimo falar. Eu não tenho problema nenhum em falar da deficiência do Miguel. Às vezes, muita gente pergunta, não sei se eu posso te perguntar isso, se eu não posso. A gente pode perguntar tudo. Eu não tenho problema nenhum. Eu adoro falar sobre o Miguel. Informar, né, Lu? Eu acho que a palavra é essa, informar. A gente vem muito de uma sociedade que tem um senso comum como algo muito certo. Sim. Né? E se a gente não tem o outro também para. Você não está aberto para aprender e o outro não está disposto a informar, eu acho que aí fica ali no limbo. Sim, exatamente. Aí a gente não evolui como uma sociedade. E hoje mesmo, antes da gente começar, é bacana a gente trazer isso. Nós conversamos com a Lu. Lu, como abordar a deficiência, né? Pessoas com deficiência. E a Lu falou muitos pra gente. Conta, né? Fala um pouco, Lu, sobre essas nomenclaturas. Exato. Que eu acho que é bacana quem está em casa também saber e ter essa informação. Exato. Hoje em dia a gente usa pessoa com deficiência, né? Porque a pessoa vem antes da deficiência, né? Então, algumas nomenclaturas caíram em desuso, por exemplo, o portador de deficiência, porque a pessoa não porta uma deficiência, né? Ela é uma pessoa com deficiência, é uma condição, né? Então, caiu em desuso também
falar pessoas com necessidades especiais, ou a gente fala, criança especial. Isso a gente não usa mais porque a gente estava falando, todo mundo é especial de alguma forma, né? Então, a gente não usa mais esses termos de crianças especiais. A gente usa o neurodivergente para, normalmente, algumas questões cognitivas. Quem tem autismo, TDAH, então a gente usa o neurodivergente normalmente para esse tipo de deficiência. E não é ofensivo. Parece que quando a gente fala, né? A princípio, eu tô ofendendo porque eu tô falando que é uma pessoa com deficiência. Não, gente, isso não é ofensivo, né? Pelo contrário, pra gente é o que o Miguel é. É uma pessoa com deficiência e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente vai aprendendo, a gente até conversou, né, que antes de ser uma mãe atípica, a gente usa para as mães normalmente mãe atípica, né? Então, antes de ser uma mãe atípica, até eu mesma usava alguns termos que quando você fala, você sente, acho que hoje, por ter o Miguel, você fala assim, nossa, é errado. Então, acho que, gente, não se chateiem quando alguém corrigir, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado, não só falando de pessoas com deficiência, mas outros termos que a gente tem aí, racistas, enfim. Então, acho que tudo é aprendizado. Quando alguém corrige a gente, é uma oportunidade de a gente aprender e não ser ofensivo e não, né, voltar a errar. Então, a gente tem muito que aprender e evoluir, eu acho que ainda nisso. E o podcast vem, né, com esse propósito de partilhar conhecimentos com as famílias, de trazer novos ensinamentos. E que delícia, né, aprender hoje e ter você como uma experiência aqui, uma inspiração para muitas mães. Sim, sim. Não é isso, É Carol? isso. Você falou muito dessa questão de ter contato com outras mães também. Você conhece alguma mãe ou alguma família que também recebeu um diagnóstico parecido com o Miguel ou outro e não reagiu da mesma forma? Você tem alguma experiência assim? Tenho na minha família. Eu tenho uma experiência também de uma pessoa com paralisia cerebral. E, na verdade, a mãe não aceitou o diagnóstico. E aí é complicado porque é o impacto que eu falo. Sempre a gente não pensa no nosso filho, né? O impacto que causa na vida da criança, no desenvolvimento, né? Uma criança que poderia ter tido um desenvolvimento já, né? Um pouco maior, conseguir alguma autonomia, alguma independência, mas que acho que o choque paralisou a mãe. E aí, assim, ela até sempre falava assim, eu preciso ter uma maternidade normal para ser feliz. Isso é engraçado nisso. Eu não, é assim, É a expectativa que a gente falou lá no começo, exatamente, né? exatamente. Mas o que é uma maternidade normal? Porque eu tenho uma maternidade normal. Acho que o mais incomum é ser mãe de trigêmeos, porque a minha maternidade é normal, né? E aí veio uma outra gestação e teve o bebê, só que mesmo assim eu achei que eu seria feliz, mas não consigo ser feliz. Então, eu acho que está mais ligado à aceitação do diagnóstico do primeiro filho do que né, a ter uma maternidade normal. Então, eu acho que quando a gente não aceita... Acho que tem muita gente que tem medo do diagnóstico ainda, e aí eu tenho contato com outras pessoas que não querem levar os filhos num neurologista, num especialista, porque tem medo de ouvir, às vezes, o que já está ali na cara. Eu sempre falo, gente... Quanto mais cedo, exatamente, melhor, eu falei assim, eu sempre penso pelo lado de que se você levar cedo e não tiver um diagnóstico, assim, meu filho, sei lá, de repente é só um atraso no desenvolvimento, que é normal, ok, você vai, de repente, né, tirar da sua cabeça isso e vai fazer o que tem que ser feito. Se você tiver um diagnóstico, você sabe, né, o caminho que você vai ter que trilhar agora, e seu filho vai receber, né, um tratamento precoce, as chances aí, principalmente para algumas deficiências cognitivas de desenvolvimento, e é muito grande, né? A gente tem um monte de terapia, tá tudo muito avançado. Tem, gente, metodologias incríveis, e eu acho que quanto antes a gente recebe esse diagnóstico e é óbvio que a gente nem sempre tem todo mundo com acesso às mesmas terapias, mas para quem consegue ter esse acesso, quanto antes a gente conseguir, né, levar nossos filhos para as terapias e receber tratamento adequado, melhor é para a criança. Acho que pensando no futuro, porque a gente sabe que nem sempre acontece assim, mas a gente espera que a ordem da vida seja que um dia a gente não esteja aqui para eles. E aí eu fico sempre pensando em que o Miguel tenha o máximo de autonomia possível quando se de repente não estiver aqui, né? Óbvio que eu quero que demore muito. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Lógico, e mesmo preparar eles estando pra vida, aqui,
a qualidade de vida que eu vou proporcionar pro meu filho. Exato. Ele não estar totalmente dependente de mim o tempo inteiro. Gente, é maravilhoso para uma criança, pro Miguel agora, que ele senta, cruza as pernas depois da cirurgia, é maravilhoso. Ai, que lindo. Então, assim, né, é proporcionar mesmo a qualidade de vida pro seu filho quando você tira isso da cabeça de ter o medo do diagnóstico, ou o medo do que está por vir, o medo da deficiência, e você enfrenta mesmo. É muito egoísmo, não é? Exato. Porque, ai, é que eu vou sofrer, Exato. Eu vou sofrer. né? É tudo muito Às pra vezes ela, as né? pessoas vão achar. Eu acho que é o medo desse olhar de pena É. das pessoas. Gente, Do julgamento. foca no teu filho. Julgamento Sabe, sempre vai ter. Todas as mães são É. julgadas. Ai, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que vai ser bem bacana para as mães que estão em casa. Fala desse médico, como ele chama, onde as mães encontram ele. É o Dr. Francisco Alencar, ele tá no Instagram. Gente, ele é incrível. Com criança, assim. Depois a gente deixa o perfil dele também. Isso, tá bom? lá na Eu passo o descrição. Instagram dele pra vocês. Eu localizei no Instagram mesmo. Bacana. E aí todo mundo fala, gente, mas você confiou? Eu falei, eu sigo ele há muito tempo antes de... Hackeei ele antes, né? Desde que o Miguel, sei lá, tinha 2 anos, eu já sigo e vim acompanhando o resultado das cirurgias dele e tal. Então, ele atende aqui em São Paulo, normalmente uma vez por mês. Ele vem para São Paulo e atende as crianças aqui. Para quem, né, puder e puder fazer a cirurgia, que ele também faz a cirurgia aqui em São Paulo. Mas assim, é um profissional excelente. Ele, se eu não me engano, já fez mais de 500 cirurgias dessa que o Miguel fez, que chama risotomia dorsal seletiva. Então, é uma cirurgia, durou acho que 5 horas, se eu não me engano, um pouco mais. É uma cirurgia bem complexa, porque abre como se fosse uma portinha na vértebra. Nossa. E aí corta um número exato, porque ele faz um cálculo exato de raízes nervosas para que de repente o Miguel não perca o movimento, né, das pernas totalmente. Ele precisa de um pouco de espasticidade para movimento, para treinar marcha e tal. Então, o Miguel não perdeu os movimentos da perna, ele cortou exatamente a quantidade necessária para ficar o movimento que a gente precisa, né? E aí depois ele fecha a vértebra, que não sai nem no raio-x. Nossa, gente. É muito preciso. Minucioso, né? Exatamente. E com 1 semana o Miguel já estava na fisioterapia. Caraca. Não, você falou com resultado quase E que imediato, né? Anestesiado já vê o resultado. Doutor Alencar, né? Isso, Francisco Alencar. Doutor Francisco Alencar, o senhor está convidado a vir aqui no nosso podcast para conversar com a gente saber muito mais sobre essa cirurgia, ajudar tantas outras mães que estão aí. E usando a internet para coisas boas, né? Exato, exatamente. Luciana, tem algo que a gente não te perguntou e você gostaria de falar? Não, acho que não. A gente falou sobre o TI, eu gosto muito de falar dessa parte, que eu acho que é importante. As mães de UTI, às vezes, são invisíveis, né? Você tá ali no hospital, tem mãe, gente, morando dentro da UTI há 1 ano. É muito complicado você, né, mudar toda a sua rotina. Eu vi mães trabalhando, e aí você come no restaurante do hospital. É bem complicado, é um assunto que eu gosto bastante de falar, mas eu acho que não, só... Sim, deixa eu só perguntar uma coisa, Claro. antes que eu fiquei interessada. E a sua carreira e a maternidade? Você acha interessante deixar isso para nós? Eu trabalho, né? Sou bancária. E quando eu engravidei, todo mundo falava assim: você vai ter que parar de trabalhar. Eu falei, gente, mas o gasto para 3 crianças também é muito alto. Ao contrário, né? tem que trabalhar mais. Precisar trabalhar mais, exatamente. Quase que eu falei para o meu chefe: preciso de uma promoção, na verdade, né? Então, como eu falei, eu só consigo ser também a Luciana profissional porque eu tenho o Sérgio e tenho minha mãe. Mãe, também te amo. A minha mãe tá super presente. Quando a gente mudou de cidade, minha mãe mudou de cidade também com a gente. E eu não parei de trabalhar, tive as crianças, voltei a trabalhar. E para mim é importante. Eu sempre falo, o Sérgio sempre soube também que a minha carreira sempre foi muito importante para mim. Então hoje eu consigo conciliar porque ele também me dá todo o suporte necessário. O horário dele é mais flexível, né? Então, ele acaba me dando o suporte que eu preciso para trabalhar. As crianças também colaboram muito. Acho que a gente tem uma parceria muito grande, todo mundo, né? Incluindo os 3.
Porque no dia que a mamãe tem que trabalhar até um pouco mais tarde, eu falo, ó, hoje vocês precisam comer sozinhas, para o papai, enquanto isso, dá comida para o Miguel, porque sempre a rotina, né, assim, eu paro de trabalhar, aí ele dá comida para o Miguel, eu para as meninas. Então, no dia que eu preciso trabalhar até mais tarde, eu falo, ó, hoje vocês vão precisar comer sozinhas. Elas ajudam, então todo mundo acaba fazendo ali o seu papel, a gente tem uma parceria muito grande, e acho que só por isso eu consigo conciliar aí a rotina de trabalho e a maternidade. Que bacana, né? Bacana, bem Um bacana. exemplo, eu acho que Vivo. na vida, e lá, né, para o banco, lá, para todas Sim. as funcionárias que estão lá também. Um dia a gente pode até ir lá, hein, Carol? Pode, Vamos, com Lu, certeza. ir lá para a gente Gente, conversar com todas Tem essas funcionárias até aí. tem a gente tem alguns grupos de afinidades e tem alguns só de mulheres, onde se fala Ai, muito que sobre bacana. maternidade. Tem um outro só de pessoas com deficiência, que a gente fala bastante, onde se fala bastante de inclusão. É muito bacana, gente. Acho que vale a Vamos pena. estreitar, válido. sim, exatamente. Que é isso, né? Eu acho que o nosso propósito hoje é conscientizar alguns pais. Sim, Na verdade, a gente queria conscientizar todos, mas exato. muitos não estão com os ouvidos abertos para isso, essa escuta ativa. Sim. Mas a gente vai aí, né, galgando lá nas redes sociais, no @como não vacilar, no YouTube, onde estão todos os nossos episódios, no Spotify, Sim. e todas as plataformas que a gente possa falar, expandir e trazer conhecimento. Queria só falar uma coisinha. Claro. Para pais de múltiplos, ou quem quer ter múltiplos, né? Porque eu ouço muito, sabe que eu queria, mas eu imagino a loucura que é. Gente, é possível. Eu sempre falo, né, que às vezes você tem um e você acaba tendo, porque toda a sua atenção vai para aquele. Sim. E aí tem uma dependência maior. E acaba que você tem mais tempo, né, dedicado àquele um do que eu tenho para os três, por exemplo. Então, é possível, a gente sobrevive. Me falaram que eu nunca mais ia dormir e eu durmo. Eu já estou dormindo agora. Então, acho que tem né, essa questão é assustador, porque né, eu nunca tinha, gente, trocado uma fralda, não tinha dado uma mamadeira, mas em um dia você já fez um intensivo também com tanta fralda, né? E aí você aprende. Então, eu só queria falar que é possível, que as coisas se ajeitam, né? E a gente, com rotina, acaba colocando tudo no lugar e todo mundo sobrevive no final. Ai, bacana. Ai, que bacana. A gente começou falando como era assustador, É isso. né? é E agora a isso. gente termina falando de uma, né, uma calmaria. É isso mesmo. Uma calmaria. Exato. Antes da gente terminar, eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Criarte VIP, Pisato, nosso muito obrigada. E a gente quer fazer um bate-bola, pode ser, Lu? A Pode. gente sempre tem aqui para encerrar o nosso bate-bola. E a gente pergunta e você responde de uma maneira sucinta. Vamos ver se vai conseguir, hein? Porque, Ok. olha, tem tanto amor aí, porque, vamos lá. Um programa para fazer em família. Ir ao parque. Uma palavra que descreve a sua rotina com os trigêmeos. Leveza. Apesar. Essa eu gostaria só de comentar. Você que pode, Lu. apesar de toda a loucura, é cansativo, mas ao mesmo tempo é leve. Qual a maior alegria do seu dia? Quando eles chegam, o barulhinho delas vindo, correndo, que eu tô trabalhando normalmente, e os passos delas, eu fecho os olhos e eu consigo ouvir. Vindo pra me dar um beijo e falar oi, mamãe. E quando o Miguel chega da escola, porque ele chega à tarde, ele já chega chamando as duas. Ai. Então, pra mim, assim, é a melhor hora. Um conselho que você daria para quem está grávida de múltiplos. Repouso, para que não venha prematuro. Eu acho que calma, paciência, vai dar certo, né? No começo tem a fase de adaptação, que não é fácil, mas eu acho que depois, com rotina, tudo fica mais fácil. Algo que nunca pode faltar em sua casa. Rotina, gente. Se não tiver, fica de cabeça para baixo. E um momento do dia que é só seu. Depois que todo mundo dorme, todos os dias, eu tomo uma xícara de café com leite assistindo televisão. É o meu momento ali, 15 minutinhos, eu preciso desse momento, e aí depois eu vou pra cama e durmo também. E é bacana falar desse tempo, né, Lu? Porque às vezes. É necessário. E não precisa ser muito, às vezes. Sim. Mas é aquela entrega. A gente falou muito sobre atenção plena, né? É o sentir aquele café, é o sentir as minhas pernas esticar. Então, muitas mães falam, eu não tenho tempo.
Mas olha, depois de uma rotina, né, completamente aí cheia, repleta, Exato. os 15 minutos já dão aquela calmaria e falar, poxa, é hora de cuidar de mim agora. Sim, Cuidar e de quem assim, cuida. lá em casa eu ainda tenho o Sérgio, vou falar isso aqui porque é importante, que também precisa, porque ele também tem uma rotina puxada. No caso, o Sérgio, ele gosta muito de jogar futebol, e aí o futebol né? É sagrado lá. Exatamente. E é um motivo também aí nas famílias, às vezes, né, de É. desentendimento. Boa! Então, eu queria falar, porque durante um tempo, pra mim, eu também. Foi difícil entender esse negócio da relação do homem com o futebol. E hoje eu vejo que é necessário, o amor tá liberado sim, no futebol. Porque é o tempo que ele precisa. Faz bem pra ele, né? Esse momento que é dele também. Ele precisa também ter o momento dele. Sim, é isso mesmo. Maravilhoso, né? Eu vou E a agradecer gente- meu marido hoje, né, Si? Ah, vamos Porque ele que agradecer. proporcionou isso aqui, ó. Ah. Ele fala tão bem da Lu que ele falou: Meu, vocês têm que levar ela pra ela contar a história dela, que é muito Ele bacana. é um querido. E é mesmo, né, Si? Ele é Tinha lindo. razão. E eu acho que agradecer os nossos maridos, né? A Lu falou tão bem do Sérgio, mas eu acho que o Rodrigo e o Felipe, eles nos ajudam muito. E a gente tá aqui por conta deles também. Exatamente. Que eles estão ali ajudando as crianças, ou nos incentivando, nos apoiando. Então, Rô e Fê, o nosso muito obrigada a vocês também que nos É ajudam. assim, né? Vamos, Ai, vamos. Esse é que geração, Dorama. amiga? Minha filha vai Dorama. falar, tá É a fora, Lília, da mãe. Alice. Já Você tá- tá você na tá- moda esse? Ai, Não, é outra geração. Tenho medo de dar essas gafas. Faz esse, Depois faz a Alicia todos. me corrige, ó. Não sei nem fazer. Mas hoje eu quero encerrar então com algumas palavras que a gente ouviu aqui e que provavelmente fazem parte dos princípios da sua família: amor, respeito, cumplicidade. Muito obrigada, Lu, por Ai, eu que ter agradeço, partilhado gente. Obrigada mesmo. Obrigada. a sua vida, a sua rotina para tantas mães e para nós também, que sirva de inspiração para muitas mães que estão em casa nos assistindo e que você continue trilhando esse lindo caminhar com toda essa sua segurança, com toda essa sua fé, que eu acho que a gente não fala muito de religião aqui, mas isso fortalece Sim. também, né? E com todo esse time que você Obrigada. construiu e vem aí alimentando todos os dias. Parabéns. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigada, Lu. E você, não esquece de ativar o sininho e fica ligado nos próximos episódios, né? Isso Si? aí, já encaminha esse episódio para todas as mães que merecem ouvir e aprender um pouco mais. E lembre-se, na educação dos seus filhos, Não pode vacilar. isso aí.